Olá, aqui é o Pastor Rilson mais uma vez em mais um vídeo. Olha pessoal, os vídeos estão ficando bons. Nós estamos melhorando a iluminação, nós estamos melhorando algumas coisas aí. Então estamos voltando, estamos pegando um pouquinho no tranco, aos pouquinhos aí, né? Vendo os temas aí e as pessoas estão gostando. Compartilhe os nossos vídeos. Sabe, aqui os vídeos são apologetas, os vídeos não têm interesse financeiro, sabe? E não se esqueça, nós temos vários livros escritos, vários e-books escritos em PDF, você pode adquirir eles para ter conhecimento, totalmente gratuito, né? Comente embaixo aí, eu quero os e-books, tá? Eu te mando para você, olha, tem uns que saiu aí, nós estamos fazendo mais um de batalha espiritual, onde o Senhor tem manifestado muita sabedoria e inteligência para nós. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 1, versículo 8, né? E o tema é saia das quatro paredes, evangelismo de rua muda tudo, né? Puxa, eu lembro quando eu aceitei Jesus lá em 86, nós saímos muito para as praças, nós saímos muito para as ruas, de casa em casa, de porta em porta, mas era um outro tempo, né? Era um outro tempo. Hoje nós não temos mais isso, por quê? Porque o advento da internet, né? O advento das redes sociais aí facilitam muitas coisas, mas elas afastam, né? Elas afastam muito as pessoas, né? E Atos 1:8 é uma ordem de Jesus, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O evangelismo ativo não é oração, mas um mandamento, um mandado, né? Sabe, eu vejo, assim, a igreja primitiva, né, saía para as ruas, impactando multidões. Eu vejo quando o pessoal começou a ser perseguido, eles começaram a sair, começaram a evangelizar, começaram a debater nas sinagogas, né? A igreja primitiva, ela impactou multidões, né? A igreja também dos anos 70, 80, 90 impactou também muitas multidões. Hoje nós temos apenas cultos internos que estão isolando os crentes, ignorando o chamado. Mateus capítulo 28, 19, reforça: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Sem saída, a fé, ela morre confinada. Então nós estamos muitas vezes, eu tenho uma crítica muito séria às células, né? Que é algo assim que eu digo assim para você, que retira a vontade do cristão, coloca regras humanas acima de regras espirituais. Sabe, e portanto a igreja contemporânea, ela prioriza os cultos internos, ela retira isso, a essência, o DNA, ide por todo mundo, né? Retira o DNA do crente, que é evangelizar. Sabe, Jesus ele exemplifica muito isso, um evangelismo ativo, né? Em Marcos capítulo 1, versículo 38, vamos às aldeias vizinhas para que também lá pregue. Ele saiu do conforto da sinagoga, sabe, para as ruas empoeiradas, né? Um caso clássico disso que nós vemos é João Batista, né? Filho de sacerdote, ele poderia estar pregando em qualquer, se fosse hoje, né? Filho de um grande ministério aí, né? Podia estar pregando nas maiores igrejas, nas maiores sinagogas aí, mas o que ele fez? O que ele fez? Ele foi pregar no deserto e as pessoas iam lá. E é uma palavra dura, né? É uma palavra dura, né? Os apóstolos seguiam Pedro, em Atos 2, capítulo 14, pregou a multidões na rua, colhendo 3.000 almas. Sabe, então hoje nós estamos confinados aos templos.
Hoje nós estamos confinados ao templo moderno com conforto, não é isso? E isso nos remete ao farisaísmo, né? Romanos capítulo 10, 14 questiona: como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvindo quem pregue? Sabe, não temos saída, nos imposta essa obrigação. E ai de nós se nós não pregamos o evangelho, ai de nós se nós não testemunhamos, porque hoje nós estamos confinados a tempos confortáveis, né? A tempos com ar-condicionados, né? Aqui na igreja não tem ar-condicionado ainda, né? Mas é isto. E nós estamos se esquecendo de Mateus capítulo 28, 19 e 20, a grande comissão nos impõe: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é um convite para auditórios climatizados, mas nas ruas, né? Sofrendo, sabe, o evangelismo, que nós estamos perdendo isso. Grandes homens, Anacondia aí, argentino, né? E outros homens de Deus, sabe, David Wilkerson, né? Nós vemos aí muitos homens e mulheres de Deus que estavam dispostos a fazer isso, cumprindo Atos, cumprindo Mateus 28, 19, cumprindo Atos 8, 4, crentes dispersos evangelizavam, indo por toda parte, né? Perseguições os impulsionavam para fora. Hoje o conforto nos paralisa. Lucas 19:10 define a missão: o Filho do Homem veio buscar o que e salvar o que estava perdido. A igreja sem ruas perde a relevância eterna. É isso que nós temos que entender. Sabe, hoje nós estamos interessados, nós não estamos interessados mais em meter a mão na sujeira. Que eu digo meter a mão na sujeira é ir atrás do problemático. Sabe, aqui eu digo para você aqui que na comunidade evangélica Amor Real, né, nós temos uma mania muito séria de amar ovelhas, de amar pessoas. Aqui nós não temos um intuito financeiro como em muitos lugares. Às vezes eu tenho algo aqui que as pessoas são muito contra esse lugar, é porque nós não pregamos, não ensinamos dízimos, nós ensinamos 2 Coríntios capítulo 9, 7, que é oferta, nós ensinamos oferta e não tem valor essa oferta, é o que propôs o seu coração. Sabe, e nós precisamos entender isso, sabe, que a igreja ela perde a relevância quando a igreja ela não é uma igreja que é a igreja que fica só entre quatro paredes. Eu sou um falante de Jesus. Sabe, nós pregamos aqui, nós temos na frente da igreja, sábado nós temos atividades aqui, cara, eu falo com dezenas e dezenas de pessoas. Ainda nós falamos com pessoas de todos os níveis, sexo, credo, opções de todos os jeitos. Mas sempre com respeito, é isso que está faltando. O evangelismo pessoal que nós tínhamos antes, né? Hoje nós não temos mais o evangelismo de rua, né? Hoje as pessoas não respeitam mais, colocam dogmas, colocam placas de igrejas na frente. Pedro e João em Atos capítulo 3, de 1 a 10, né? Curaram o coxo no templo, mas o impacto explode nas ruas, todos atônitos, né? Discutiu nas sinagogas, nas praças todos os dias. Ruas democratizaram o evangelho. Provérbios 11:30 afirma: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Puxa, que lindo isto! Sabe, nós estamos perdendo essa capacidade. As redes sociais é ótima, o Instagram é ótimo, o Facebook é ótimo, né? O TikTok para você enviar mensagem. Nós estamos falando aqui no YouTube, nós estamos falando no TikTok, nós estamos falando em todas as redes sociais da igreja, do pastor Wilson. Mas nada impacta mais do que algo pessoal.
E por que nós estamos perdendo isso? Nós estamos perdendo isso por causa do testemunho. Porque aqui nas redes sociais você não me conhece na intimidade, você não sabe se eu apronto ou não. E no evangelismo pessoal, muitas vezes a pessoa que está sendo evangelizada, observa teu modo de falar, teu modo de vestir, como que você está, o seu testemunho. Nós precisamos ficar dentro de algo maravilhoso, dentro da dispensação do Senhor. Nós precisamos pensar na colheita espiritual abundante, que são almas. A Bíblia ensina que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós precisamos entender isso, nós precisamos fazer festa no céu. Porque nós éramos pecadores e nós fomos alcançados. Em Romanos capítulo 10, versículo 15, Paulo celebra: quão formoso é aos pés do que anuncio coisas boas ou as boas novas. A beleza está na ação de rua, não em poltronas confortáveis. A igreja de Antioquia, em Atos 13, enviou Paulo e Barnabé após um jejum. Missão externa multiplica reino. Sabe? E nós precisamos tratar isso com seriedade, com jejuns, coração, com santificação, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16 nos exorta. Cultos internos iluminam povos, mas alcançam massas perdidas em trevas urbanas. Então nós precisamos alcançar essas pessoas que estão nas trevas, que estão nas casas, que estão nos guetos. Precisamos alcançar. O evangelismo é ativo. Cumpre Isaías 52:7. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anunciam as boas novas, saindo às ruas, geram avivamento genuíno, como Atos 2:47, que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja contemporânea precisa romper essas muralhas internas. Efésios capítulo 4, 11 e 12, equipa para a obra externa. Sem isso, a estagnação espiritual reina. Levante-se. O evangelho vivo é transformador. Nós temos aí hoje igrejas que estão morrendo, igrejas que estão fechando. Muitas igrejas no mundo e muitos países, principalmente nos países da Europa, estão fechando. Por quê? Porque não estão se oxigenando. E oxigênio é Cristo. Oxigênio é a palavra. Nós temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Igreja, vamos sair das quatro paredes. Igreja, vamos testemunhar de Cristo. Igreja, Cristo está voltando. A obra não é nossa, a obra é do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que você possa ser tocado e virar um missionário, virar um evangelista e pregar, e principalmente com testemunho e poder. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a igreja brasileira e até o próximo vídeo. Não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo, sabe? Se inscreva nos canais e siga o Pastor Rilson. E se você quer os livros em PDF, é só pedir aqui nos comentários: eu quero o livro, e deixe seu contato que nós estaremos enviando via WhatsApp. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.